Colocou a bola na frente pro Sinisterra, a sobra é dele, está valendo. Alonso, ai, vai tomar o terceiro. Vai tomar o terceiro. Atenção, Mushoku Runa. Tá no mano a mano com o William. Atenção, ainda ele fez um... Graças a Deus, o passe dele foi horroroso, mano. É o que eu falei, a sorte é que eles são ruins, cara. Tirou e vai acabar. A sorte é que eles são ruins. Aí erraram de novo uma possibilidade. Se é um time um pouco mais organizado, era 4. O Cruzeiro tomava de 4 com essa atuação ridícula no Mineirão. O Jardim olha ali como quem não acredita. Você tem 1, 2 jogadores tentando e vai terminar o jogo. Deixa eu respirar, velho. Acabou. Fim de papo no Mineirão. Brincadeira. 2 para o Mushoku Runa, 1 para o Cruzeiro. 2 para o Mushoku Runa e 1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro perde. E é o lanterna do grupo E. Meu querido Albert, a partir desse exato momento, o corte do comentário, por favor, sei que você tá ligado aí. Eu vou tentar, a primeira coisa aqui, me controlar e tentar falar com calma. Mas eu quero que todo mundo saiba que eu tô puro ódio aqui por dentro. Eu tô puro ódio. Porque perder é uma coisa. Agora o Cruzeiro não perdeu, não. Estão sabotando o Cruzeiro. Estão sabotando o Cruzeiro. Para mim hoje, esta é a melhor definição dessa derrota humilhante do Cruzeiro pro Mushoku Runa. Isso é uma sabotagem. Não tem condições de o Cruzeiro ter tido uma atuação tão ruim, tão ridícula, como teve hoje contra o Mushoku Runa. Perder, gente, faz parte do jogo, mas não correr, não se doar, não se entregar é uma vergonha. E a partir de hoje a minha paciência, é 0. O Cruzeiro conseguiu ser dominado dentro de casa pelo Mushoku Runa. Não teve em 90 minutos de jogo um momento que o Cruzeiro foi melhor que o Mushoku Runa. Não teve um momento que o jogo foi equilibrado. O Mushoku Runa, eu tô repetindo várias vezes para vocês entenderem o que tá acontecendo com o Cruzeiro. O Mushoku Runa colocou o Cruzeiro na roda dentro do Mineirão. Falei que não ficar nervoso, não consigo. E você sabe o que me dá mais nojo, essa que é a palavra? Jogador andando dentro de campo, fingindo o que tá marcando. O adversário passa e o cara voltando, trotando, caindo no chão. No lance do gol, teve jogador do Cruzeiro que teve 2 oportunidades junto de Jesus, o Marlon, para chegar no cara e ficaram só olhando. Marlon caindo no chão, o William andando dentro de campo, Matheus Pereira não arrumando nada, o Eduardo, você nem se jogou. O Romero, mal. Eu falei uma coisa aqui durante o jogo e eu repito, se fosse o time de 2022, campeão da Série B, aquele cambada de nego horroroso, era 3-0 pro Cruzeiro, fácil. Sabe por quê? Porque os caras tinham vontade, corriam. Uma prova viva disso é o próprio Mushoku Runa. O time é bom? Não é, gente. Mas os caras correm, se doam, se entregam. Agora eu nem sei, ô De Leon, pra que lado que eu tenho que direcionar a cobrança, porque pra mim tá errado em todos os níveis. Pô, o time do Cruzeiro é todo torto, o time do Cruzeiro é todo mal montado, é todo mal formulado, o departamento de futebol do Cruzeiro é uma vergonha, é uma coleção de vexames e erros, um atrás do outro. E o nosso presidente, o dono da SAF, o Pedrinho, ele tem que colocar a cabeça no lugar, avaliar isso tudo, falar menos e fazer mais. É o que tá precisando. Gente, escuta o que eu vou falar com vocês aqui mais uma vez. Esse Cruzeiro aí, com esse futebol que perde pra União, toma vareio pra Mushoku Runa. Esse time aí, com essa postura, do jeito que tá hoje, o Cruzeiro briga pra não cair. Briga pra não cair, esquece título, se continuar do jeito que tá. E eu não acredito, De Leon, que uma conversa aqui, que um ajuste ali, vão resolver as coisas, não. O Cruzeiro precisa de uma mudança radical, em todos os níveis.
do faxineiro ao Pedro Lourenço. Senão a coisa vai desandar. O elenco do Cruzeiro é fraco. Esses jogadores aí, uma cambada de sem vergonha. A postura que os caras tiveram é um desrespeito. Eu me senti hoje desrespeitado como cruzeirense assistindo esse jogo entre Cruzeiro e Muxuquiruna. Então, ô Pedro Lourenço, primeira coisa que eu quero te perguntar: qual mais desgraça tem que acontecer com o Cruzeiro para você mudar o departamento de futebol? Porque perder a Sul-Americana não foi o suficiente, perder a vaga na Libertadores não foi o suficiente, perder a pré-temporada não foi o suficiente, perder o Campeonato Mineiro não foi o suficiente. O que mais? Pro Cruzeiro mudar os rumos? Mas quanto dinheiro, Pedrinho, você vai ter que rasgar para você manter esse departamento de futebol que gastou mais de 200 milhões de reais e não foi o suficiente? Vai ter que gastar mais 200, mais 300. Só corrigiu o Alexandre Matos e já corrigiu umas 3 vezes. Não, vou ensinar o Matos a trabalhar. Não, do jeito que o Matos faz assim, eu não faço. Não, nós erramos muito. O que mais tem que acontecer, gente? Agora eu tô preocupado e vou fechar aqui, porque eu não sei qual que é o maior problema do Cruzeiro. Eu não sei se hoje o problema é o Pedrinho, eu não sei se é o Matos, eu não sei se são os jogadores, eu não sei se é o Jardim, eu não sei se é todo mundo. Eu sei que tem uma parte nisso aí que não tem culpa de nada e que é a mais prejudicada, que é a torcida do Cruzeiro. Eu falo mais uma vez, do jeito que tá aí, é brigar pra não cair. É brigar pra não cair. E vamos lembrar aqui, tá? O próximo adversário do Cruzeiro brasileiro é o São Paulo fora de casa. Se com esse futebol nós vamos 2-1 pro Muxuquiruna, joga assim contra o São Paulo. Joga assim contra o Flamengo. Joga assim contra o Corinthians. Vou ficar por aqui, porque para não falar bobagem, mas que vergonha é o atual Cruzeiro Esporte Clube em todos os níveis, Diego de Leon e o Washington Luiz. Então, cara, hoje, eu até falei no meio da transmissão, que antes do Mike ir pro Mineirão, e eu falei em off isso, eu falei, Mike, eu vou falar uma coisa com muita tristeza no coração, e ele tá aí ouvindo, ele pode confirmar. Combinei sinal nenhum com ele. Falei assim, cara, eu fico triste em falar isso, mas nós não estamos no caminho certo. O Cruzeiro não vai ganhar um título esse ano e a gente não vai classificar para Libertadores. Por quê? Porque, como diz Ferran Soriano, né, um dirigente do Barcelona que criou o livro A Bola Não Entra Por Acaso. Cara, o campo, ele é simplesmente um reflexo de como está os bastidores do clube. Cara, perder um jogo faz parte, perder um campeonato faz parte. Agora, essa coleção de jogos horrorosos que o Cruzeiro vem colecionando, esse momento do Cruzeiro que parece não ter fim, são 3 treinadores diferentes e você percebe que a postura em campo é a mesma. Cara, o campo tá falando, o resultado tá falando e a bola não está entrando, não é por acaso. Isso é um reflexo de que administrativamente o Cruzeiro não está bem, gente. Isso é um reflexo que nos bastidores do Cruzeiro, o Cruzeiro não está bem. Eu tenho a visão hoje do Cruzeiro, cara, e eu falo isso com muita tristeza, de que o Pedrinho, à frente dessa SAF, ele quer fazer o Cruzeiro voltar a ser grande novamente, né? A voltar a ganhar títulos novamente, né? A ser protagonista no futebol brasileiro novamente. E ele tem injetado muito dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro. Só que a percepção que eu tenho, e eu falo isso, gente, com experiência em empresário, com experiência em interlocução em vários segmentos que eu faço, o Pedrinho, ele não sabe como fazer isso. O Pedrinho, ele tem dinheiro, ele tem boa vontade, ele quer, mas ele não sabe como fazer isso, onde fazer isso, por onde começar a fazer isso. É a percepção que eu tenho. E então, administrativamente, nos bastidores, o Cruzeiro tá errando muito. Muito, porque para a bola entrar, gente, você tem que ter uma engrenagem de acertos. A começar do proprietário, do departamento de futebol nas contratações, tem que ser boas escolhas. O treinador tem que chegar, ele tem que ter um corpo de elenco ali, aonde ele tenha soluções
para solucionar o jogo, porque jogo é um problema que você tem que ir solucionando. E o treinador olha, ele não tem soluções. Ele olha, ele não tem um time disponível. Ele não tem atletas com disponibilidade mental e com vontade de solucionar o jogo. Então o Cruzeiro hoje, para mim, o Cruzeiro é um time hoje que tem um dono, que tem muito dinheiro, muita vontade de colocar dinheiro ali e fazer certo, mas não sabe por onde fazer, como fazer, por onde iniciar. O Cruzeiro é um amontoado de jogadores que não tem vontade, que não tem iniciativa, tem um bom treinador, mas o treinador pegou uma bomba para ele resolver. O Leonardo Jardim, ele tá com a bomba na mão para resolver. Não é problema dele. Não podemos ter uma quarta troca de treinador com esse mesmo elenco e com essas mesmas coisas erradas que vem acontecendo. E aqui, o departamento de futebol do Cruzeiro, não dá mais, cara. Não dá mais, gente. Não dá, gente. Não tem condição mais. Chega uma hora, gente, que não é espiritual, não é falta de sorte, cara. É incompetência. A bola entra por competência. A bola também não entra por incompetência. Só que nós temos que ter coragem de falar. Aí quando, durante a semana, eu falei... Gente, eu falo por experiência. Cara, não é assim que se resolve problemas de vestiário ou de relacionamento no futebol. Não é indo pra imprensa e jogando ventilador. Sabe como é que você faz isso? Você tá insatisfeito com qual jogador? Com o fulano. Chama ele pra uma reunião, chama o representante dele pra reunião, entra pra dentro de uma sala e quebra o pau com ele, meu amigo. Mostra os números, mostra os dados, olha o que você tá fazendo. Olha pra você ver aqui, ó. Olha o que você tá entregando. O salário tá em dia, você tá insatisfeito, você quer sair, vamos romper o contrato aqui agora. Ah, não, eu não quero, eu quero manter. Então, beleza, vai lá. Chama 1, 2, 3 vezes. Não quer, cara, tem que romper o contrato. Só que futebol é diferente de você ter uma papelaria ali na esquina, de você ter um açougue na rua aqui de baixo, de você ter uma loja no shopping, você ter colaborador. São colaboradores diferentes. Sabe por quê? Porque multa rescisória milionária. Você vai rescindir com um cara aí que ganha 1 milhão por mês. Falta 12 meses de contrato. Sabe como é que funciona? Você tem que pegar os 12 meses de contrato e pagar ele e mandar ele embora. Significa que você deve ele 12 milhões. Como é que você faz isso com 5 jogadores? Como é que você faz isso com 7, 8 jogadores que ganham 500, 600, 700 mil? Fica inviável. Aí fica um monte de gente aí na internet aplaudindo uma atitude do Pedrinho que não foi correta. Eu gosto do Pedrinho demais, tanto quanto vocês. Eu gosto. E eu gosto que ele coloca dinheiro. Sim, gosto. Mas ele não fez certo. Porque no futebol não pode agir assim. Não é um açougue, não é um sacolão, não é uma papelaria. Não tem como você rescindir contrato com 5, 6 jogadores, não, gente. Não tem. Por isso que na hora de fazer o elenco, de construir o elenco, tem que se construir certo. Porque lá na frente é quase que irrevogável. Não tem como você desfazer de 10, 15, 20 atletas assim, ó. Não tem como. Por isso que na hora de construir um elenco tem que ser bem construído. Tem que haver uma análise de desempenho. A análise de desempenho, ela tem que entregar para o corpo técnico tomar a decisão, até como é o comportamento do cara nas folgas dele. Ó, nas folgas dele ele é assim, nas férias dele é assim, a relação dele com a família dele é assim. Ele é um cara polêmico, ele não é um cara polêmico. Ele tem atitude. Quando ele é vaiado, ele não abaixa a cabeça. Tem que entregar toda informação possível para se tomar uma decisão. Por quê? Porque futebol é muito caro. Você ofereceu 3, 4 anos de contrato para um jogador, como é que você volta atrás? Não é assim. Não é assim. Não pode. O torcedor não pode botar pilha no Pedrinho e ficar aplaudindo e falar vai, vai, vai. Porque não é assim que faz futebol. Futebol é diferente. Eu tenho empresa, o Diogo tem empresa. Não é assim. Não é igual na nossa empresa. Futebol é um segmento diferente. Não pode ser assim. Então o Cruzeiro hoje não tem um elenco à altura. Cara, e é o que eu tô com o Diogo. Desse jeito aí, vai ser difícil o restante do ano. E vou falar a mesma coisa que eu falei pro Mike. Nós não estamos no caminho certo. E isso depende do Pedrinho. Do Pedrinho virar essa chave e colocar a gente no rumo certo. Mike Costa já está posicionado lá na sala de coletiva para ouvir o Leonardo Jardim. Fica à vontade, Mike.
Fala, Diogão, boa noite a todo mundo aí da bancada, o pessoal do chat, né? Infelizmente, a gente fala boa noite por educação, porque é péssima noite aqui no Mineirão, todo mundo muito abatido, muito desanimado, exceto, né, obviamente, a comissão técnica, os jogadores do Mushuki Runa, que eu já vi comemorações de título menos efusivas do que a comemoração deles hoje. Eles tinham uma equipe aqui de transmissão, eu falei mais cedo quando você estava fora lá no intervalo, né? Estava bem próximo de mim. Vai começar a coletiva do treinador do Mushuki Runa, que eu preciso parar de falar. Logo eu volto, tá bom? Beleza, Mike Costa. Assim que o Zé do Jardim se já sinaliza pra gente aqui, tá? Beleza? Vou deixar seu áudio mutado, se eu não ver aqui, você me manda no zap, fechou? Sim, vou mandar no WhatsApp. Valeu. Washington Luiz. Eu fiquei pensando o seguinte, né? Ouvindo vocês aqui, acho que concordo com o que vocês disseram demais, representaram como sempre aqui o sentimento do torcedor, e essa é a diferença, né, da Cruzeiro Esporte, inclusive. Mas eu fiquei pensando no Mister, sabe, o Diogo e De Leão, pensando assim, o Léo Jardim, quando ligaram para ele que ofereceram assim, ó, cara, tem um projeto para te oferecer, é o Cruzeiro, você conhece a história, que é a tradição, nós estamos aqui, tem bala na agulha, tem poder de investimento. Nós primeiro, preciso que a coisa não está funcionando bem, mas acreditamos na sua performance, na sua ideia de jogo, então vem com a gente para você fazer isso. Eu tenho certeza que só não falaram para ele o seguinte, dos problemas que você vai herdar lá e tem que resolver, tem um elenco extremamente frouxo, sem brio, de jogadores que não estão nem aí, porque a cara de desespero, terminou o jogo, a câmera focou ali no Jardim, pegando a blusa de frio dele para amarrar ali para sair. Ele ficou pegando a blusa assim, como quem olhava para a blusa assim, tentava buscar algum entendimento. Diante de tudo que foi falado, o próprio Pedrinho disse muitas coisas, que ele mesmo tinha falado com um grupo, né? Tinha falado com um grupo ali, olha, eu quero que vocês vão para cima no jogo contra o União, o time vai para trás. Ah, mano, que raiva que eu quero que vocês façam isso, o time faz aquilo. Então ele hoje está tendo, depois de uma sessão de 30 dias de treinamento, conhecendo o grupo, chegando pro Pedrinho e falando assim, ó, não dá. Um grupo que não tá comprando, ao que parece, a ideia de jogo, a ideia de pensar futebol, porque infelizmente a gente não tem jogadores que jogam, e isso não é só no Cruzeiro, não, isso é um problema do futebol recente, desse futebol moderno, desse futebol atual. Jogadores que querem jogar, que veem num grande clube, na camisa de um grande clube, a oportunidade de desempenhar bem. E isso não tem, e os jogadores estão um pouco se lixando para isso. Já que as cifras são exorbitantes, os salários cada vez maiores, cada um vai fazer isso que o Delan falou. Ali é a tranquilidade. Ó, se você quiser mandar embora, manda, vai ter que pagar mesmo a multa, porque eu assinei esse contrato. E aí a culpa de quem assinou, voltamos para aquele processo da direção de futebol. Então, assim, tá tudo errado. E aí o Pedrinho que chegou e disse que estava entendendo, né, que o futebol é diferente, que tem algumas coisas, que entenda mesmo que o futebol, os jogadores me parecem e ser cada vez mais olhando para o próprio umbigo, para quanto recebem, então nem um pouco se lixando para o torcedor, para a camisa que vestem, e não é a diferença desse elenco do Cruzeiro. Sendo assim, e o diagnóstico que o De Leão trouxe aqui é extremamente complicado, porque se você não pode se desfazer de 10 jogadores, porque não dá mesmo, a pergunta é o que fazer para motivá-los? Porque são esses caras aí. Nós vamos ter 5 mudanças. Umas 5 contratações devem vir. Mas esses caras vão continuar aí. Então você tem o processo de não contaminar quem vai chegar. Você tem que fazer esses caras falar, filho, eu preciso de você. Fazer o quê? Eu fiz essa burrada, trouxe você aí com um contrato longo, tem contrato até o final do ano e eu preciso de você aí. Eu acho que isso é que é o mais preocupante a partir de agora. Eu não tenho como desfazer desses caras e eu preciso que eles entrem e demonstrem o mínimo de vontade. Porque o que a gente viu hoje, não foi o mínimo de vontade. E aí é muito simples, né, para o jogador, e hoje talvez eu entenda, assim, porque que algum jogador vai ficar na reserva, beleza. Tá caindo aqui meus 300 mil, 700 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. Tô jogando ou não jogando, eu tô aqui disponível.
E é isso que vai deixando o torcedor cada vez mais. É o torcedor que vai para campo, que vai brigar, que vai dar a vida, que vai pagar, não sei, 80 contos, 100 contos de estacionamento, que vai chegar em casa numa hora dessa, assim, 1h da manhã, 2, para levantar 5, 6 e trabalhar. Então, assim, para quê? Então, isso tudo vai depondo contra, sabe? E isso tudo vai fazendo com que o torcedor vá deixando o clube. E aí é que acho que a receita do fracasso. O Pedrinho tá com um problema, uma bronca para resolver. É uma situação muito difícil, porque é um time que não reage. E não é que não reage, não é porque hoje, para mim, ficou muito evidente. Alguns são ruins, assim, tecnicamente, como o caso do Lautaro, o caso de alguns outros que a gente sempre vem citando. Tem gente que é ruindade. Agora tem gente que é porque não quer mesmo. E aí, quando você não quer, não tem jeito. Porque quando você é ruim, mas é aquele ruim que demonstra interesse, que quer... Esse é possível melhorar alguma coisa. Agora, o que não quer, cara, aí esqueça que não vai ter nada. É lamentável, e a gente que cresceu vendo o Cruzeiro, que via um Cruzeiro, eu que vi um Cruzeiro em 2000 no Mineirão, tá perdendo uma decisão de Copa do Brasil, sabe? Ir buscar o resultado e virar um jogo. Entende? Assim, a gente que já viu muita coisa, cara, ver essa caricatura de Cruzeiro, porque isso pra mim é uma caricatura de Cruzeiro. De um cara que é extremamente apaixonado pelo clube, que chega e fala assim, eu vou colocar dinheiro nisso aqui, ó. Ô, Washington. Opa. Vou te pedir licença, vamos lá. o Mike pediu pra chamar ele. O que o Mike quer trazer de informação? Lá, Mike. Tá na tela, Mike. Fala, Diogo. Acabou de terminar a coletiva do treinador do Mushuki Runa, né? O Jardim ainda não veio, vai vir em instantes aqui, depois vamos ter a zona mista, então convidar o pessoal para ficar aí na live, para deixar o like pra gente, só passar um pouquinho do que eu vi aqui também. Vamos né? lá, Mike, eu fica à vinha vontade. falando quando começou a coletiva que o Mushuki Runa, ele trouxe uma equipe de transmissão e os caras estavam falando o seguinte, isso aqui é um sonho, não me acordem porque é um sonho, é um sonho vencer na terra de Pelé, vir sair do Equador e vencer num estádio como Mineirão. Então, assim, os caras estavam realmente fazendo o jogo da vida, sabe? Eles estavam valorizando mais o Cruzeiro, ao que parece, do que quem tá no Cruzeiro, os próprios jogadores do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que a gente leva um tapa na cara pelo resultado, por tudo que tem acontecido no Cruzeiro, leva ver outras pessoas de outro lugar valorizando a nossa camisa, valorizando o nosso estádio, valorizando o nosso país mais do que os próprios jogadores que estão aqui. Então, assim, realmente hoje foi um dia triste aqui para quem gosta do Cruzeiro, né? Para quem gosta do futebol mineiro aqui no Mineirão. E aí, a gente está seguindo, aguardando aqui o Jardim. Assim que ele chegar, eu chamo vocês aí. Qualquer coisa que acontecer também, qualquer novidade, acontecimento, eu trago para vocês, beleza? O que você tá pensando em mandar pro Jardim, Mike? Na orelha dele? Não, se bem que deixa lá, eu não, confio. Eu confio, não quero saber não, confio em você. Confio, fui. Não, a responsabilidade é sua. Agora, muita gente perguntando, mas beleza, e aí, velho? Vocês falaram, e o que fazer? Cara, sabe o que eu faria? Eu não contaria com nenhum dos medalhões agora, até a parada até poder contratar, né? E não pode mandar embora esses jogadores. Eu, de uma forma bem administrativa, eu deixava de campo, escanteava, sem falar nada. Vai fazendo o quê? Vai fazendo um trabalho de muscular? Vai fazendo um trabalho, isso, cara. Aí eu vou ali, pegaria jogadores, por exemplo, terceira opção, trabalharia só com o jogador que tá querendo. Então eu pegaria, cara, por exemplo, pegaria ali, o Rodriguinho. Pô, cara, quanto você ganha, Rodriguinho? Você ganha tanto, né? Cara, você quer uma oportunidade na sua vida, cara? Você quer mudar de vida? Quero. Pra pegar e subiria alguns jogadores da base e tentava trabalhar com um elenco ali, ó. Eu tentava trabalhar com 11 jogadores. Construir pelo menos um 11 digno, né? 11 digno, com vontade. Que tecnicamente não vai ser os melhores, mas pelo menos vai ter vontade de jogar e vai ter vontade de correr. Porque hoje, esses 11 do Cruzeiro hoje, cara, eu vou dizer ali, cara, a maioria tá tudo contaminado. E tem alguns reservas imediatas também que estão contaminados com essa postura, com essa conduta. Só que tem uma situação, Deleon. Não tem como tirar esses caras tudo agora no meio do ano, não, mano. Não tem como. Não. Mano, deixa eu falar com você. O Cruzeiro só vai conseguir, talvez, reformular esse elenco todo no final do ano pro ano que vem. Não, só ano que vem. Reformulação? E ainda assim é difícil tirar todo mundo, velho. Ué. Cada um tem um contrato, um salário, não sei o que, eu não sei o que lá. Agora vocês lembram que o Ronaldo, na gestão dele, fazia contrato de 1 ano? Diogo, Jardim.
Vamos lá então, vamos ouvir agora a coletiva do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Professor, boa noite. Boa noite. Qual que é a justificativa para um jogo tão feio, um jogo tão ruim do Cruzeiro abaixo? Vamos dizer assim, que é um dos piores jogos do Cruzeiro na história recente do clube. Qual que é a justificativa de tudo isso? Boa noite, obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, o mais do que justificar é assumir, não é? Assumir a derrota como responsável técnico, que essa é a minha função quando a equipa não consegue produzir. Depois, acho que tivemos pessimamente mal em termos defensivos. Sofremos 2 golos, onde perdemos claramente os duelos de 1 para 1 com os adversários. Estavam marcados e de repente os adversários ganharam os duelos sobre nós. Ofensivamente não tivemos o impacto que teríamos que ter. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter outro impacto ofensivo, porque chutou 2 ou 3 vezes à baliza do adversário. Claro que tivemos alguma posse, talvez mais do que o adversário, mas isso não é suficiente. E com certeza queremos a responsabilidade de mostrar outra figura, porque nem esta figura e esta performance é o que o Cruzeiro pretende, não é o que os fãs pretendem e pessoalmente também não é o que eu pretendo com este trabalho. Jardim, o Cruzeiro hoje deixou muito a desejar e durante a semana o Pedro Lourenço deu uma entrevista e começam as especulações, enfim, torcedores preocupados com essa entrevista do dono do Cruzeiro, quando ele fala que se arrependeu de algumas contratações, de alguns aspectos. Esse tipo de entrevista influencia ou influenciou no time, o Cruzeiro hoje ter tido um comportamento tão ruim dentro de campo, que a gente viu que você tentou mudar o esquema, 4-3-3, 4-4-2, enfim, 4-2-4, mas o time do Cruzeiro parecia que o time do Muscuruna jogava muito mais bola que o Cruzeiro, e o Cruzeiro ficou assistindo, parecia que os jogadores, não é nem questão de vontade, mas essa parte anímica do time muito abaixo também. Em primeiro lugar, acho que não podemos fugir a responsabilidades. Eu, pessoalmente, não gosto que a gente fuja a responsabilidades. A gente tem a responsabilidade de perder, tem a responsabilidade de jogar mal. Okay? Essa responsabilidade é nossa e temos que assumi-la. Segunda situação, eu, não é a primeira vez que eu trabalho numa SAF, tive 4 ou 5 clubes que eram SAF. O dono do clube ele é o dono do clube, ele pode dizer o que ele pretende, porque é o dono. Com certeza vocês conhecem bem o Pedro, ele é uma pessoa muito frontal e muito genuína. Ele disse simplesmente o que ia na alma, mas somos nós, os profissionais, e principalmente dentro de campo, é que temos que mostrar outra postura. Ninguém se vai refugiar nas palavras do Presidente, porque, sinceramente, não é essa forma que os profissionais devem mostrar o seu trabalho, o seu valor, é dentro de campo, e mostrar ao contrário, que afinal o elenco é muito bom e nós temos grandes jogadores. É dentro de campo que nós temos que mostrar. Por isso não vale a pena ninguém se esconder e, começando por mim logo, não vou me esconder atrás da entrevista do Presidente. O Presidente disse aquilo que ia na alma, o clube é dele, mas nós profissionais é que temos que mostrar outra postura do Cruzeiro, principalmente dentro de campo. Léo, você já citou em outras entrevistas sobre essa rotatividade, que você queria ver todo o elenco. Teve o período dessa intertemporada, né, vamos chamar assim, esse período sem jogos do Cruzeiro, você pôde acompanhar um pouco mais os jogadores, agora com os jogos já em sequência. Queria que você avaliasse um pouco do que você fez até aqui, da sua parcela de culpa, se você tem alguma parcela de culpa dentro desse período ruim do Cruzeiro, né? Só uma vitória nesses 8 jogos. Como é que você avalia? E se você repensa essa questão da rotatividade, se a ideia é manter
uma equipe principal, ou você ainda quer trabalhar dessa maneira? A minha responsabilidade é total, nem parcial, é total em relação aos resultados. É neutra em relação à formação de elenco. Eu, quando cheguei, chegou um jogador simplesmente só depois de eu chegar. Em relação aos resultados, como já disse, a minha responsabilidade é total. Eu coloco os jogadores. Com certeza que pode-se a falar muito de rotatividade, mas temos apresentado sempre uma equipa com a maioria dos nossos talentos e dos nossos maiores investimentos dentro do campo. Não estou a ver assim grande rotatividade. Hoje tivemos o Marlon que vinha a trabalhar bem e nos tinha uma oportunidade para jogar. Em relação aos outros jogadores, são jogadores importantes. Eu não comecei com os jogadores da base. Eu comecei com jogadores aqui que ganharam Libertadores, ganharam um campeonato o ano passado, ganharam campeonatos noutros clubes, foram jogadores de referências noutros clubes. Eu não comecei com o Júnior ou com o Sub-20, porque estamos a falar de rotatividade. Quando o Wallace estava, falava de rotatividade, mas a equipa anda sempre à volta quase dos mesmos. Estamos a falar de uma ou duas peças que podem ter alterado, mas o núcleo principal da equipa tem sido aquela que tem sido apresentada no jogo. Jardim, essa rotatividade do elenco não tem prejudicado ao elenco saber como jogar, cada hora muda uma posição, isso não atrapalha o jogador na hora do jogo também? E uma questão da alteração do Wanderson, né? Ele entrou para substituir o Matheus Henrique contundido, por que tirar ele também no segundo tempo? Em primeiro lugar, é assim, já vos falei que a rotatividade é uma falsa questão, porque vocês são pessoas do futebol. Eu sei que vocês veem o Campeonato Brasileiro todo. A maioria das equipas tem sempre uma troca, 2 peças, 3 peças, jogam de 2 dias de diferença. Uma situação normal. Não sei porque estão a falar sempre nessa rotatividade, porque o que eu vejo as equipas, todas as melhores equipas, no Internacional. O Internacional mudou 2, 3 jogadores quando jogou contra nós. Acho que é uma situação normalíssima. Eu não sei porque é que vocês estão a falar quando muda um jogador. Quando muda um jogador ou muda 2, acho que os nossos jogadores são contratações valiosas e são jogadores para virem jogar a este nível no Cruzeiro. Em relação à segunda pergunta era o Wanderson. Você também verificou que nós alteramos o sistema, queria um jogador, 2 avançados por dentro, e foi por isso que eu coloquei primeiro o Caio, para fazer um segundo avançado com o Gabriel, depois terei o Gabriel e meti o Lotar, para a gente ter mais agressividade na zona central que não estávamos a ter. E refresquei os corredores com o Rodrigo e o meio com o Lucas. Simplesmente dei um pouquinho mais qualidade técnica, é o meio com o Lucas, no lugar do Romero, e na frente tive que tirar os jogadores para colocar outro. O Wanderson entrou, não estava inicialmente no plano, entrou ali no meio para ficarmos com o meio mais equilibrado, porque às vezes jogar com 3 jogadores ou 4 características ofensivas é difícil. Equilibramos, fico triste da situação do Henrique, que ainda vamos ver se é grave. Tínhamos ali um meio mais povoado, sabemos que esta equipa é uma equipa de primeira bola, de segunda bola, futebol direto, e a gente precisava ter ali uma resguarda. Mas foi uma substituição de ordem tática, de forma a gente jogar com 2 atacantes. Jardim, Cruzeiro toma gol no seu... São 14 jogos seguidos que o Cruzeiro toma gol. Não seria a hora de priorizar o sistema defensivo, o Cruzeiro ser um time mais sólido? Com isso, o Cruzeiro fica mais próximo das vitórias, né? Não tomando gol, teoricamente, você fica mais próximo da vitória. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu, com certeza, eu até gosto de falar sobre isso. E vocês sabem de futebol.
Vocês veem os vídeos, veem os gols que nós sofremos. Sofremos 2 gols em duelos individuais. Ok? Os jogadores estavam marcados e o adversário ganhou o duelo individual. Em relação a isso, eu não posso fazer nada. Porque eu não consigo pôr 2 jogadores a marcar cada adversário. Só se eu entrar com 20. Aí fica 2 para cada e a gente vai marcar 2 marcam 1. No futebol de alta competição, a gente tem que ter mais responsabilidades nos duelos. E hoje vocês verificaram. Os 2 cruzamentos, os nossos jogadores estavam marcados e ganharam os duelos das nossas. Então, isso eu peço mais concentração, peço mais capacidade de duelo. Com certeza que há jogadores que também não é essa a melhor característica. Vocês sabem, o plantel desde o início tem poucos jogadores que ganham duelos. Isso não é uma novidade que eu estou a dar. Vocês acompanham muito bem. Sabem que temos dificuldades em alturas, nos duelos aéreos. Mas isso não mudou. O treinador mudou, já mudou 3 treinadores ou 4 treinadores, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos da equipa não mudou. É sempre a mesma. Mesmo que eu treine 100 dias. É sempre igual. É por isso que eu tenho tido muita atenção, principalmente no foco. E hoje sofremos 2 golos em 2 cruzamentos, que eu tenho avisado que esta equipa é uma equipa de contra-ataque, futebol direto e de cruzamento. E falhamos redondamente em 2 lances de cruzamento, que não tivemos o foco e a concentração de ganhar os duelos aos nossos adversários. Jardim, aqui, à sua esquerda. Você falou aí sobre mudanças de técnicos, né, que o Cruzeiro já teve, mudou o jogador também. Desde esse tempo que você está aqui, o ambiente que você tem identificado no dia a dia na Toca é um ambiente normal? Está tudo normal? O comando que vem de cima, da gestão, do departamento de futebol do Cruzeiro, está tudo bem no dia a dia para a coisa engrenar, para a bola entrar no gol? Sinceramente, eu não percebo muito bem o que é o ambiente, mas este grupo, toda a gente dá-se muito bem. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, o grupo é um grupo que toda a gente tem boas relações. Mas não é só isso que a gente pretende, que isto não é um grupo de amigos, não é? A gente pretende é rendimento. Todo o clube tem dado apoio em todas as áreas para toda a gente desenvolver o seu trabalho. E em relação à análise que o fez do clube e de tudo isto, não é? O presidente está totalmente informado e as pessoas do clube da minha opinião sobre aquilo que eu encontrei e eu gosto de adequar as coisas aos objetivos, não é? O que temos, será que temos a capacidade de jogar para os objetivos altos que estavam delineados? O Presidente teve a resposta, tem a resposta e a direção que me contratou. E segunda situação, também estão à vontade porque eu vim para cá porque acredito que podia ajudar no paradigma que tinha sido o Cruzeiro nos últimos tempos, que os problemas não vêm de agora, os problemas vêm talvez de 7 ou 8 meses atrás. E o Presidente sabe, no momento que ele achar que eu, como técnico, não posso ajudar, comigo está muito fácil de resolver as coisas, porque eu não estou preso a contratos, não estou preso a nada. Estou preso só em que eu seja rentável para o clube e que seja rentável para o trabalho do Cruzeiro. Jardim, desde a sua chegada, você ressaltou muito a questão da importância de pressionar, aquele pressão pós-perda para roubar a bola ainda no campo de ataque. Queria saber, dentro disso, se neste momento você está entendendo que esse processo está sendo feito ou faltam jogadores com essa característica no elenco para que faça esse jogo que você mesmo disse que é um princípio. Todas as equipas que jogam para objetivos importantes têm essa característica, esse tipo de atitude. Com certeza que nós, e eu como líder da minha equipa, gostaria que essa intensidade, essa capacidade de agressividade da recuperação da bola tivesse mais impacto.
porque às vezes sinto que o adversário joga bem, mas também joga porque tem muito espaço. E gostava que tivesse mais empate. Mas com certeza que eu já disse, que às vezes é mais difícil mudar, é mais fácil mudar conceitos do que mudar perfis. O perfil de um jogador, às vezes é difícil mudar. Nós temos jogadores que têm um perfil e que tiveram êxito nos seus clubes também no passado, porque tinham, como vocês dizem, um respaldo de outros nas suas costas. E aqui nós temos que, não temos hipótese de respaldar um, a gente tem que meter 3 ou 4 dentro, que é para e todos tentarem jogar em conjunto, porque tudo investir em jogadores importantes é para jogarem, não é para terem reserva. Obrigado a vocês. Então tá ali, pessoal. Encerrada a coletiva do técnico Leonardo Jardim. O Mike, assim que você tiver no jeito aí, viu, Mike? Você já avisa aí pra gente, fazendo favor. Assim que você já tiver... Vamos lá, fica à vontade. Te escuto, vamos lá, Mike. Infelizmente, né? Infelizmente não pude fazer minha pergunta, né? Eu falei com os meninos. Preparado já, mas a assessoria do Cruzeiro disse que não restava tempo, né? Minha intenção era perguntar, porque o Samuel Venâncio perguntou para ele se tá tudo normal no clube, e eu ia perguntar, né? Naquela questão do Wanderson de sair do campo daquela forma, na falta de atitude de jogadores, de abrir os braços e falar que não tem ninguém, do Marlon cair daquele jeito, enfim, da postura dos jogadores então mesmo, o que ele achava que era então, já que estava tudo normal, mas infelizmente não tivemos a possibilidade hoje por causa do tempo, segundo o Bruno Faleiro. Então, vou para a zona mista agora. Mas geralmente é assim, Mike. Quando o trem anda, pode ter 2 horas de coletiva. Quando perde, o caldo entorna, 6 perguntinhas e sai vazado. Corre lá para a zona mista e vê se você consegue falar com alguém, Deleon. Vai resumindo aí enquanto isso, porque a qualquer momento o Mike pode chamar a gente para poder falar com o jogador. E é o tipo de entrevista, cara, que ninguém quer saber, cara. O resultado, tipo assim... É tão repetitivo, uma performance tão repetitiva. Então, eu pontuei algumas coisas aqui. Eu gostei mais do final, tá? Gostei mais do final. No final, ele falou assim, ó... É mais fácil mudar... Conceitos. Que atitudes, né? Do que perfil. Porque o conceito é o seguinte... Se você tem o perfil de ser alguém que escuta... E você tá fazendo algo errado... Eu chego, te mostro o conceito do erro... E a gente substitui pelo conceito certo. E você, como você é uma pessoa que escuta, que ouve... Proativa, às vezes. E tem iniciativa, você vai lá, professor, que legal, deu certo. Você trocou o conceito, mas você não mudou o perfil. Ou então, professor, isso aqui eu não entendi bem, mas se nós fizermos isso... Exatamente. Ou seja, cara... Gente, dá pra ler, hein? Dá pra ler. Uma outra coisa que ele falou é que ele reforçou que ele não está preso a contrato. Eu tô aqui para que o clube vença. Gente, se não buscar corrigir, cara, esse cara pega as coisas dele e vai embora, cara. Mete o pé. Ele mete o pé, ele não precisa disso. E outra coisa, foi perguntado, inclusive até o Samuel Venâncio perguntou ele, se o ambiente era bom, se o comando de cima para baixo era bem feito, tava tudo ok, o ambiente é bom. Cara, ele voltou a dizer que o ambiente é bom. E é a informação que eu tenho, cara. Que o ambiente é bom e que os jogadores são fechados, cara. Entre eles, assim, entendem o comando do Jardim, fazem, só que chega no jogo, cara, não faz. Não há comportamento, não há atitude. Então, cara, o ambiente é bom, a gente inexplicavelmente não faz. E outra coisa, né? Foi perguntado se as falas do Pedrinho interferiram no jogo de hoje. E eu falei isso antes dele falar. Falei, cara, o Cruzeiro tá jogando mal, gente, já tem 7, 8 meses, cara. Isso não é justificativa, não. Isso não é a entrevista do Pedrinho, não. E ele falou, nós perdemos dentro de campo. As falas do Pedrinho, ele como dono, ele tem direito de falar isso, aquilo, mas a gente não vai se esconder atrás das palavras dele. Então, foi mais ou menos o que eu consegui pegar aí de melhor. E no início ele falou, né, cara? Eu assumo toda a responsabilidade pelo resultado.
Mas ele diz assim, a minha responsabilidade é total sobre o resultado e neutra na formação do elenco. Isso, ele não perde oportunidade, observe lógico, bem. você gosta desse elenco aí, entendeu? Falar assim, a minha responsabilidade é do resultado e eu tenho que assumir isso mesmo. Mas é neutra na formação desse elenco e toda a diretoria sabe o que eu penso disso. Irmão, deixa eu falar pra você, o Fabrício num jogo desse aí, mano, ele fazia a mesma coisa que igual no Corinthians. Ele olhava e falava, o quê? Eu vou ficar fazendo papel de otário aqui não, mano. Eu vou sair do jogo. De ódio. De ódio, mano. Mano, hoje o que esses caras fizeram aí é tirar o cruzeirense pra otário. É me chamar de otário, irmão. Então, deixa eu falar com você, velho. Eu vou começar a tratar agora, Deleu. É do jeito que eu... É do meu jeitinho que eu adoro, irmão. Você quer fazer hora, quer vir no Miguel, quer ver na malandragem? Tá boa, irmão. Vem dar de... pra todo... O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. Pô, a gente tá no futebol tem muitos anos, mano. Tem condição um negócio desse aí, gente? Não, tem condição. Nada justifica. Não levar um perigo. Muxuca e Runa. Vai virar piada aí, irmão, isso aí. Igual foi com o bichinho lá do Souza lá. Que não sei o que. O Souza, mano, ainda tinha até tava chovendo, um negócio lá. Contexto, era um polo aquático. Agora não, o Muxuca e Runa ganhou na bola, filho. Chegou, toma, toma. Foi. O Muxuca e Runa pegava a bola, saía jogando, transição rápida, botava lá o... Deixa eu lembrar o nome dos Teve um passe de calcanhar, os caras... mas botava lá os caras, como é que é o nome dos caras? Penídia, o Penídia tava deitando e rolando. O camisa aqui, ó, o 17 Penídia. aqui, ó, Penídia, o Simisterra, o 88 Arce. Olha os caras que estavam botando o Cruzeiro na roda, gente. É o nome do jogador. Olha aqui, ó, o Luiz Raquim, Orejuela, Luiz Arce, Reni Simisterra, Christian Penídia, Tapiero, os caras que coisou o Cruzeiro aqui, mano. Aí não, vamos pegar o São Paulo domingo lá então. Vamos lá pegar o São Paulo do Calheri, vamos pegar o São Paulo do Lucas, vamos pegar o São Paulo do Oscar. Vamos lá, fora de casa, Cruzeiro e São Paulo já é bom demais. Aqui, aí, nessa mesma levada aí, perguntaram ele, né? Ô Mike, você tá na linha, tá? Assim que você quiser chamar, fica à vontade. Ele falou assim, ó, o presidente sabe da minha opinião. Ele sabe da minha análise. O que temos, o presidente já sabe. Cara, ele já passou o relatório, já, Pedrinho. É por isso que no meu comentário, Diogo, eu terminei assim, Washington. Depende do Pedrinho, cara. O Pedrinho sabe exatamente o que tem que ser feito, cara. Porque, inclusive, muitas dessas coisas, o Leonardo Jardim já passou pra ele. Precisamos de alguém para análise de desempenho, um scout. Jonathan Jesus. Vamos ver. Se Deus quiser, a gente possa melhorar e os resultados positivos vão aparecer. A gente sabe que foi muito difícil ali, muita gente dentro da área, a gente acabou sem comunicação e sofremos gol. Jonathan, essa é uma derrota que a torcida não esperava, mas que vocês também não, até pelas questões de investimento, de estrutura, tanto do Cruzeiro quanto do Muxuca são muito distantes, né? Como que vocês estão tratando isso internamente? Como é que está o clima no vestiário? E vocês consideram essa derrota um vexame? Como é que vocês acham que esse jogo está, com certeza, marcado na história do Cruzeiro? A gente sabe, a gente vem se cobrando, lógico, a gente sabe, vem trabalhando, comunicando, trabalhando sempre para dar o melhor, não só para nós, mas também para a torcida, que merece muito. Então a gente sabe que essa derrota dentro de casa foi muito feia para nós, mas a gente vai se dedicar, vai melhorar, se Deus quiser, possa vir uns pontos positivos para a gente. Muito obrigado. De nada. Tá aí, Jonathan Jesus, garoto falando, né? Ô Mike, me responde uma coisa aqui. Já passou mais alguém aí? Quem é mais que você acha que vai falar? Porque eu só vou te falar aqui com todo o carinho do mundo. Eu não quero ouvir Jonathan Jesus, não. Cadê o Matheus Pereira? Cadê o Gabigol? Cadê o Cássio? Cadê o Dudu? Cadê o William? Cadê o Marlon? Cadê o Romero? É esses caras que eu quero ouvir. Não é o Jonathan Jesus que estava lesionado outro dia, não. Não é o Rodriguinho que eu quero ouvir, não. Eu quero ouvir os caras. É isso, Diogo. O Dudu, enquanto a gente estava passando na coletiva, né? Ele passou, foi falado que ele parou para falar. Mas a gente não conseguiu pegar porque estávamos lá com o Jardim. Mas outros jogadores passaram também, Matheus Henrique, entre outros, ninguém falou. Até agora apenas o Dudu, que a gente teve informação que falou.
E vamos aguardar aí, né? Ver quem mais passa. Vou procurar saber aqui ainda quem falta passar, mas realmente foi o que eu falei, né? O garoto Jonathan Jesus parando pra falar é sintomático. Parabéns, viu, Jonathan Jesus, pela personalidade, tá? Meus parabéns. Pode ser que algum outro atleta tenha passado aí na hora que o Leonardo Jardim tava dando a coletiva. Apura isso aí pra gente, tá, ô Mike, fazendo favor, porque esses caras têm que falar, velho. São os caras que tem que falar. Não é o Jonathan Jesus, não. O que é um outro problema também, né, gente? Ô, Diogo, já passaram aqui Wanderson, Fabrício Bruno não quis falar, quem mais? Eduardo, Matheus Henrique, assim, quem parou foi o Dudu mesmo e agora o Jonathan Jesus, né? O garoto Jonathan Jesus. Pois é, e um outro detalhe é que esse formato, eu venho falando isso muito, porque aí depois vai falar, não, mas falou enquanto tava na coletiva. É claro, a gente tá lá na coletiva vindo treinador, por isso que antes você pegava primeiro na zona mista e depois ia pra coletiva, porque você conseguia pegar o maior número de atletas, jogadores estavam descendo ali, depois ia pra coletiva. Desde que teve essa mudança, cara, e depois já assim, primeiro muda, aí depois, não, quem vai falar é fulano e ciclano. Então, assim, é claro que impede, porque o profissional tá ali. Você não tem como... Os caras estão falando aqui, eu vou fazer um meia-culpa aqui, tá? Que o Cássio falou, não sei se foi depois do jogo, e não sei se foi ou se foi na zona mista, mas que o Cássio falou aí que ele sentou o pau, eu não ouvi a entrevista, então retira o seu nome, tá, Cássio? Beleza. Agora, isso aí, ó, né, reforçando, cara, o Jardim já passou a análise já pro Pedrinho, o Pedrinho sabe, tá ciente, ele reforçou isso várias vezes. Cara, tá na mão do Pedrinho, cara. O Pedrinho sabe o que tem que fazer. O Pedrinho sabe o que tem que fazer. O Pedrinho tem muito dinheiro, é o único cruzeirense que poderia fazer isso pelo Cruzeiro. Só que o Pedrinho tem que tomar umas 2, 3 atitudes ali que eu não sei se ele tem coragem pra fazer, tá? Não sei. Mas é necessário. Tem que cortar na carne, cara. Tem que cortar na carne, Pedrinho. Cara, mas quanto de dinheiro você vai ter que gastar? Mas quantas janelas que vão ser necessárias serem desperdiçadas? Aí tá aí agora, tem um elenco montado e não é o elenco apropriado pra gente se classificar pra Libertadores, gente. Triste falar. Você vê, a fase é tão fodida, mano, que a porra do Beto Guerra... Meu amigo Beto Guerra, o cabecinha de ovo, a gente brinca um com o outro, mas o Beto é muito parceiro, tá? Ele assiste todas as lives da Cruzeiro Esportes. Ó, pra você ver, quem que me mandou o negócio do Cássio aqui foi o Beto, ó. O Beto mandou aqui, ó, as aspas do Cássio. É só olhar os gols, erros infantis de posicionamento, não me eximo também, mas cansa, né? Cássio, mas porra, olha o posicionamento, a origem do gol, a gente tem que melhorar isso. Outra coisa... O Cássio falou o seguinte, ó, é uma constante de erros, temos que assumir, mas é só olhar os gols, erros infantis de posicionamento, erro de comunicação, eu não me eximo de tomar gols, mas também temos que olhar. Olha o primeiro gol, o cara tava sozinho dentro da área, cansa também, né? Só o Cássio, olha como a gente toma gols, temos que melhorar, fala forte do Cássio, obrigado, tá, Beto, por ter me mandado aí. É justamente, cara, os duelos, né? O William não ganhou o duelo. Mas você lembra aqui que a gente falava? Os volantes não ganham os duelos, né? Não dá combate, cerca. No jogo passado contra o Internacional, o Romero faz que vai e não vai, tira o pé. A gente não ganha os duelos. E a bola aérea, cara, é só jogar a bola no meio dos dois zagueiros. Vai acontecer gol, é do Muxuque Runa, é do Union, é do Internacional. Se não tomar cuidado contra o São Paulo, vai acontecer a mesma coisa. E é o que o Cássio falou aqui, cara. Tem que dar nome aos bois, cara. E outra coisa, até porque senão você lembra que eu falei assim, o cara vai falar assim, não, o quê? Eu vou ficar me matando aqui, eu sozinho vou ficar e fulano ali fazendo, não dando nem aí, o Romero e o outro entre dois jogadores, o outro finge que corre, o outro finge que trota. Então, assim, não dá. E é claro que se a gente perguntar para todo jogador como é que tá o clima, não, tá tranquilo, a gente vai, tá tudo, mas não é aí? Tá tudo maravilhoso. Não tá, sabe, cara? Tá tudo, não, nós conversamos ali, agora é levantar a cabeça e trabalhar. Tempo não faltou, né? Tempo não. Cruzeiro perdeu pra um time, gente, que o escudo do time é um fundo verde e o menino com a manta vermelha, mano, pelado. Não, só tomou gol do tal do Diego que tava jogando na várzea. Há uns meses atrás. Há uns dias, né? Foi o jogo do União, né? Mano, pra mim, tá? Hoje, falando sério aqui agora, o Cruzeiro está uma bagunça total, tá? A gestão do Cruzeiro não é profissional. Não é. A gestão do Cruzeiro hoje, eu tô falando de diretoria mesmo, tô falando da alta cúpula, tô falando do departamento de futebol, não pipoco pra vocês, tá?
tá? Não tá sendo profissional. Ô, irmão, vou falar aqui a mesma coisa que o cara falou aqui no meio da live, e ele tinha razão. Ele falou assim, o dinheiro do Pedrinho com a gestão do Ronaldo, o Cruzeiro tinha explodido. Mas a gestão hoje é uma vergonha, gente. Sabe? É uma vergonha. Então, eu já tinha falado no jogo contra o União. Falar, Pedrinho, reformula tudo, meu filho. Já muda tudo que tem pra mudar aí, porque o negócio não tá bom, não. E tá aí pra todo mundo ver o que tá acontecendo. O futuro do Cruzeiro nessa temporada é sombrio. O Washington Luiz. Ô, Mike, tem mais alguém aí? Como é que tá? Tá todo mundo escondido no vestiário? Fugiram pela porta do fundo? Como é que tá aí? Ô, Diogo, o Gabi acabou de passar aqui, mas falou que já falou lá na saída de campo, não ia falar. Assim como o Cássio, né? Essa fala dele foi também na saída de campo, para a detentora dos direitos só para detentora, de transmissão. Ali ele falou porque tem que falar, no caso, né? Isso, obrigado. E aí, depois deles não passaram os goleiros reservas, passou o Christian, que não jogou, mas dos figurões mesmo ainda não passou ninguém não, tá? Que dureza. Agora, uma coisa também, viu, Deleon? Claro que a gente não pode... O Jardim falou, tem que esperar, dá tempo, essa coisa toda. Mas também ele, identificando o elenco que tem, uma coisa, Diogo, é aquilo que eu falava também. Chega no próximo jogo e mete lá, vai jogar o Cássio, o Fagner, o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, o Kaique, o Murilo, que eu trouxe lá, o Matheus Henrique, o Rodriguinho, começa jogando aqui, vou trazer o Batistella pra jogar com o Dudu e Gabi, sabe? Faz alguma coisa, cara. Faz alguma coisa no sentido de... Porque se ficar aqui, beleza, aí não deu certo não. Vamos pegar aqui os jogadores que não atuaram. Aí no próximo, então, eu vou pôr o Christian, o Wanderson, o Caio Jorge, o Wallace. Aí depois eu vou entrar com o Lautaro, com o Vidal. Não vai romper. Então, assim, se ele também, uma vez que identificou todo o processo, sabe o perfil dos jogadores que tem e volta a frisar a frase dele. É mais fácil mudar conceitos do que perfis. Então, assim, entenda também que você precisa de, então, ter outros jogadores que queiram uma oportunidade, porque esses aí parece que não querem, não. Então, assim, também precisa se mover nesse sentido. E eu acho que é uma resposta também que ele vai dar. Mas aí os jogadores mimizentos não vão gostar, porque se ele fez isso, cara... Não tem como, ele também precisa... eu tô chegando agora no projeto, eu tenho aqui um interesse, eu vi no Cruzeiro uma possibilidade, então eu vou fazer isso aqui. Então vem você pra mim, Murilo, vem você, Batistella, vem você aqui, Fagner, pode... Tchau, William, valeu, obrigado, deixa esse menino aqui, vamos pôr o Rodriguinho, faz alguma coisa. Faz alguma coisa e dá pro torcedor a ideia de que você tá tentando mudar alguma coisa. Porque se ficar também só girando os mesmos, né? Não vai romper, não vão sair do lugar e aí fica cada vez mais difícil, cada vez mais complicada a sequência. Cara, desde 2019, mano, o Cruzeirense não tem um mês de paz, mano, não tem um mês de sossego. Tem uma sequência de 3 vitórias seguidas, assim, né? Pá! É uma loucura, cara. E assim, e o pior de tudo é que, assim, é o que você falou, perder tudo bem, é do jogo, mas perder pro Muxuque, pra mim, não podia de jeito nenhum. Agora, perder da forma que perdeu, e eu tenho certeza que o Pedrinho, uma hora dessa, deve estar puto, cara, também, em casa olhando isso e falando, cara, ou lá no Mineirão, e pensando assim, cara, não tem cabe, o que eu vou fazer agora? Cara, do jogo contra o União, ele foi dar aquela entrevista lá e... Não, foi contra o Internacional, foi, né? A gente falou assim, cara, ele tá abatido. Nós falamos aqui, cara, que rosto abatido do Pedrinho, cara. Aí chegou na segunda-feira, ele deu entrevista, né? Foi segunda? Foi isso mesmo. Isso. Aí ele deu aquela entrevista lá, e, cara... Você falou que foi um desabafo, né? Foi um desabafo. Na verdade, foi um desabafo. Eu acredito que o Pedrinho entendeu que houve muitos erros. E ele viu que houve tantos erros, ele não sabe. E realmente, eu acho que ele não sabe por onde começar. E eu não tô falando que eu sei, não, tá, gente? Sim, Eu não tô falando que eu sei, não. Tá? Eu não tô falando que eu sou o cara, não. Mas tem pessoas no futebol que sabem o que tem que ser feito para aquilo ali acontecer. Porque a gente tem o mais difícil, cara, que é dinheiro. Entendeu? Tá estranho, cara. Tá estranho. A gente tem o mais difícil, que é muito dinheiro. Só que tem que colocar pessoas competentes para gerir esse dinheiro, para direcionar esse dinheiro para as melhores escolhas. E eu acho que o Pedrinho, agora que ele acordou e ele viu tanto... De merda. De merda. E ele falou, velho, como é que eu desfaço isso aqui? Isso. Como é que eu
desfaço isso aqui e vou pra aquela direção. E ele entendeu que não é igual uma papelaria, um açougue, que você chega aqui, ó, vamos desfazer esse contrato aqui, férias, 13º, a multa e não sei o quê, e fundo de garantia, tal. Não, Pedrinho. Não é assim no futebol que você desfaz um contrato. Aí ele deve ter colocado na continha dele, falou, meu Deus, não tem como eu desfazer disso aqui, não. Você entendeu? Ele falou, cara, não dá pra me desfazer disso aqui esse ano. Não, já foi quase 300 milhões. Agora mais não sei o quê. Ainda tem que trazer mais pro treinador que chegou agora. Exatamente. Aí eu acho que o Pedrinho se abateu e segunda-feira, pra mim, aquilo não foi uma entrevista. Pra mim, que ele foi um desabafo. Ele saiu, foi tipo assim, cara, ó, vou falar. E saiu falando. Só que pra um grupo que não tem brilho, né? Exatamente. A coisa não anda. Ô, Mike, alguma novidade aí? O Cássio parou pra falar com a TV ali, então a gente tá esperando ele vir aqui pra onde quem não é detentor tá esperando, né? Aí a gente vai tentar falar com ele, mas ele tá ali falando com a TV nesse momento. Então vamos lá. Porque geralmente tem esse protocolo, né? A Globo, eu não sei quem que é a detentora, né? A ESPN. A ESPN. Então ele fala exclusivamente ali num cantinho mais separado com a detentora, que no Brasileirão é a Globo, né? Sport TV. E depois ele fala, já fica posicionado aí, meu filho, já... Pra gente poder... Isso, já tô no jeito aqui, na hora que ele parando aqui, a gente já começa a entrevista. 00:30, mano. 7 mil pessoas aqui, tudo puto, irmão, acompanhando aqui. São 00:30. Enquanto o Castro não chega ali, galera, vocês estão no puro ódio aí que nem nós, né? Então, dá uma moral aí, se inscreve no canal, ó. Será que dá pra bater 401 mil ainda? 300 inscritos? Você tá no veneno aí, meu filho. Vê se você é inscrito no canal. Se você não é... Você faz assim, ó, se inscreve com raiva, faz assim, dá uma porrada assim no negócio e se inscreve. Mas dá uma força aí pra gente, 300 inscritos pra gente bater 401 mil e daí a qualquer momento aí o Mike vai chamar a gente pra ouvir o Cássio. Que pelo menos pela entrevista que você já leu aí, o cara que identificou e que tem que chegar no grupo, já que todo mundo, né, como é que o Mister falou, que toda a gente se dá bem, então já que toda a gente se dá bem no grupo, o Cássio tem que também chegar lá e falar, gente, aqui ó, chega. E eu não vou ficar recebendo bronca, não vou ficar tudo é o cara. Isso aí que ele falou na entrevista, ele precisa falar, inclusive, pros colegas dele ali. Cara, entendeu? Ele tem que chegar lá e falar assim, aqui, ó, não dá. Mas a atitude do Cássio, a atitude de um cara é o seguinte, cara, não joga nada no ventilador, vai segurando a onda, vai administrando, mas chega uma hora que tem que ter limite, velho. Aí o cara, como ele é homem e ele vem trabalhando, e o Cássio fez uma grande defesa no segundo gol, né, cara? No primeiro lance. Aí não tem ninguém na sobra. Não, foi no primeiro gol. Foi no primeiro gol, né? Aí não tem ninguém na sobra, cara. Aí, tipo assim, fica difícil, cara. Eu sozinho. Cara, e eu espero que o Pedrinho tenha essa atitude, cara, não dá mais. Chega. Tô segurando a onda demais aqui. Não dá, cara. Não dá. Já tô doido pra ouvir o Cássio. Vamos ver o que o Cássio vai falar aí nessa zona mista, né? Porque ele, pelo menos, ele tá meio que falando o seguinte, ó, tô fazendo minha parte aqui, tô tentando, mas se os caras não fizerem a deles, o que eu posso fazer? Tô correndo, mas os caras estão andando, em outras palavras isso. O que ele tá colocando é assim, aí eu sozinho... Aí você quer vir falar pra mim que o Jardim, não, tá tudo tranquilo aí, pô. Toda a gente Cássio. Se dá bem. Cássio. O tamanho da história do Cruzeiro, um time muito menor, a gente compara com a avaliação. Vai ser rebaixado. Mike deve estar se posicionando ali, tenta chegar um pouquinho mais perto, Maicão. Criar oportunidades em cima da gente, mas sim, é uma vergonha, mas não creio que uma das melhores vergonhas da história do Cruzeiro. Seria uma vergonha se a gente não tivesse mais condição de classificar. Posso olhar em casa, nós temos 4 partidas, tem condição de classificar. Entendo as críticas, o time vem perdendo e nesse momento as críticas são mais pesadas. Cada um tem sua forma de pensar. Se a gente pensar, a gente não tem muito o que falar, tem que só trabalhar, tentar corrigir os erros que vem acontecendo para a gente levar o Cruzeiro. Lógico que os resultados e a expectativa que foi criada no ano estão abaixo da que todo mundo esperava, assim, e tem que trabalhar, tem que o mais rápido possível corrigir os erros, estancar as coisas que vêm acontecendo de errado e continuar trabalhando, porque tem um ano todo pela frente, temos totais condições. Acho que um exemplo é o ano passado, a Sul-Americana, o primeiro turno não foi bom e o time conseguiu uma classificação e conseguimos levar o Cruzeiro até a final da Copa Sul-Americana. Lógico que a gente não vem com esses resultados e
acho que a próxima partida é a mais importante para a gente sair dessa situação e trazer um resultado positivo que a gente tem que conseguir o mais rápido possível. Você consegue encontrar um diagnóstico por que o Cruzeiro não está conseguindo performar da forma como vocês gostariam? Difícil você falar, assim, não é por falta de treino, dedicação, empenho, acho que isso é um grupo que não falta isso. Acho que nós estamos pecando nos detalhes. Você sair perdendo e muitas vezes errar num detalhe é difícil. Então, melhorar, errar o mínimo possível, dar poucas oportunidades ao adversário, que aí eu acho que a gente saneia essa situação de tomar menos gols e ter mais chance de ser vitorioso. Até o próprio Leonardo Jardim já falou que o Cruzeiro tem dificuldade nessa bola aérea, tanto ofensiva como defensivamente, né? Hoje a gente viu que o Cruzeiro não aproveitou os escanteios que teve a favor, muita bola rasteira, e na defesa tomou esses gols também de bola alçada na área. Qual que é o diagnóstico? O que vocês podem fazer para melhorar isso, corrigir isso o quanto antes, porque já é uma coisa recorrente no time? Tem que trabalhar, continuar trabalhando, ver vídeos, ver o que está sendo de errado. Alguma coisa tem que ser feita, porque não pode ser normal a gente tomar tantos gols em tantos jogos. Mas eu acho que a culpa é de todos nós, lógico que muitas vezes sobra mais para a defesa, para o goleiro, que sou eu, assim. Mas eu acho que depende de todo mundo, né? Depende do empenho de todo mundo. Assim como para o atacante, a cobrança dele fazer gol cai muito nele, mas se a gente não abastecer ele com bola, eu com oportunidades também, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, o time, eu acho que eu participei de grandes times com defesas que, do meu ponto de vista, as defesas é muito importante para você brigar por as competições, que tomavam poucos gols, bem organizadas, e a gente tem que ver isso, tem que ver o que está tendo de errado, ter humildade e tentar melhorar, porque assim não dá. Onde está a falha nesse encaixe da defesa, né? Não sei, cara, essa pergunta tem que fazer para o treinador, que eu não consigo te fazer um parâmetro do que. Eu acho que nós estamos errando em detalhes. Olha a situação do gol, o cara no meio da área sozinho, no primeiro gol. Então é difícil, não estou jogando para esse ou para aquele, até porque a culpa é de todos nós quando perde. Não adianta a gente achar que esse ou aquele se sobressaiu, não, o time não vem bem, a gente vem tomando gol, não vem conseguindo bons resultados e quando isso acontece, isso acaba sobrando para todo mundo. Lucas Silva. Por um momento ruim, por um momento difícil, se unir, se abraçar para conquistar uma vitória e depois passo a passo e evoluir. Lucas, você está grande no Cruzeiro, já passou por muitos momentos aqui dentro, de vitórias, de derrotas. Você acha que essa derrota de hoje é uma das piores que você já viveu dentro do Cruzeiro? Sem dúvida, estou aqui sempre para falar quando o clube ganha, principalmente quando o clube passa por um momento ruim, e sem dúvida essa derrota de hoje está entre uma das piores que já estive aqui dentro do clube. Os jogadores assumem a responsabilidade, todo mundo colocar a mão na consciência, sabendo que precisa dar algo a mais para a gente sair desse momento. Qual foi o tom da conversa no vestiário agora? Foi de cobrança? Foi de união? Como é que foi esse momento final do jogo? Foi, cada liderança dos jogadores falou um pouco, o Alexandre Matos também falou, precisamos nos unir, nos fortalecer, porque a gente tem um grupo muito bom, muito qualificado, e a gente tem... Pergunta quem é essa liderança para ele, Mike? Quem é essa liderança? Lucas, o Pedrinho deu uma entrevista essa semana e alguns lugares noticiaram que os jogadores teriam ficado insatisfeitos com as palavras dele. Isso procede? Como é que vocês receberam essas palavras do Pedrinho? Conheço muito bem o nosso presidente, ele tem um jeito dele de tratar, de falar de alguns assuntos. Nós jogadores já sabemos como ele em algum determinado momento com a imprensa, mas nada a gente deixou abalar, afetar nosso grupo aqui dentro, não. Tá aí, Diogo. O Lucas, primeiro o Cássio, falando... depois o Lucas Silva. Ele já foi? Já foi. Porque ele falou, conversando no vestiário, a liderança conversou, o Matos falou, a liderança falou, o Matos falou, quem é essa liderança? Quem é que falou, Lucas Silva? Esses líderes do Cruzeiro aí, eu vou falar com você, viu? Cada coisa. Vai passar mais alguém aí, Mike? Como é que é? O Matheus Pereira acabou de passar direto aqui, não quis falar, e o William também não. Os dois acabaram de passar. O Matheus a gente já imagina que ele não vai mais dar entrevista, né? Mas agora o William passou direto também. Parabéns.
As lideranças aí, ó. Do vestiário fala. E detalhe. Ontem, na reunião da máfia, né? A máfia passou alguns nomes, né? Eu queria conversar com um determinado... Não quis ir não, tá? Teve uns carinhos lá que falou assim que, ó, escondeu debaixo da mesa e falou assim que, ó... Nem tô aqui, com a viu? aqui, ó. Fala que eu não tô aqui não, põe o fulano pra ir lá. Manda o Jonathan Jesus. Ô, Maicão, daí tem mais o quê? Então, Diogo, acho que a maioria já passou aqui, né? Eu preciso pensar aqui se falta mais alguém, mas os principais... Falta o Marlon, né? Porque você vai querer falar, né? Mas ainda não passou. O colega tá falando aqui. Poupa a minha paciência. Eu vi também Não, o Lautaro... não. Deixa quieto. Aí fechou. Valeu. Ó, Mike, valeu, Mike. Fechou. Ele tá apurando lá se vai passar mais alguém. Não passou ainda não. Se você quiser que eu espero, o Romero ainda não passou. Vai passar que nem uma bala, você vai ver. Mas se bem que o Romero, geralmente, ele para falar. Hoje já é quinta-feira, né? O Cruzeiro joga domingo. Hã? Quinta, porra. Quinta já. Quinta-feira, irmão. 00:30 já, ó. Quinta-feira. Você joga domingo. Também tem. E domingo já tem São Paulo. 5:30 da tarde, fora de casa. É Morumbi? Não vi ali? É Morumbi? É no Morumbis. Agora irmão. Se o... Assim, isso, cara. Em condições normais de temperatura e pressão já é complicado, né? Imagina isso. Mano, eu tô rindo de desespero, velho. Depois do São Paulo é quem? Vasco, né? Em Uberlândia, tá né? É Bahia e Vasco ou Vasco e Bahia? Eu acho que é Bahia e Vasco, então tem isso. Mais alguém aí, Maicão? Ainda não, ô Diogo. Então no aguardo ainda. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou... Comentários finais do De Leon e do Washington Luiz, pra poder liberar os meninos. Eu fico com você aqui, tá, Mike? Até porque eu tenho que ler os live picks ainda. Vamos lá, De Leon. Ah, cara, dia triste, né, cara? Dia triste... Mas já aconteceu, agora é juntar os cacos, juntar os pedaços. Eu espero que haja uma atitude do Pedrinho, que haja uma atitude do Leonardo Jardim. Não vou falar atitude do jogador porque não vai partir deles. Vai partir do essa mudança vai partir de Pedrinho e Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim já disse que já passou a análise do clube, não é do elenco não, do clube para o Pedrinho. Pedrinho ganhou uma... Como é que fala quando você contrata uma empresa para fazer... A gestão? Não. Consultoria. Consultoria. O Pedrinho ganhou uma consultoria do Leonardo Jardim do clube. Toma aqui, ó. Tá na mão dele. Ele já sabe o que eu penso. Aí eu tô conjecturando, tá, gente? Ele já sabe o que ele tem que fazer. Agora, meu amigo, depende do Pedrinho. Se o Pedrinho vai fazer ou não vai fazer, ele é o dono do clube, né? O dinheiro é dele. Se ele quiser gastar mais dinheiro, se ele quiser gastar mais tempo e se ele quiser fazer o torcedor passar mais tempo nessa situação, aí, cara, hoje, como o Cruzeiro tem um dono, a gente vai passar por isso. A auditoria, né? O pessoal tá falando aqui, consultoria ou auditoria? Washington Luiz. Cara, assim, é complicado, né? Uma situação que deixa a semana de todos os nossos cruzeirenses, assim, ainda mais complicadas. E pensar que tem jogo no fim de semana, o que eles vão fazer para remendar esse elenco, que é absolutamente frágil mentalmente, para não dizer outra coisa. Torcer para que o Jardim consiga achar alguns jogadores com perfil, né? Porque para que ele, se precisar mudar conceitos, possa contar com alguns jogadores, e serão alguns, mas que pelo menos demonstrem um pouquinho de vontade, né? Que saibam um pouquinho da história do Cruzeiro, embora o jogador esteja muito mais interessado no dinheiro, né? Mas a gente pensa e torce para que ele ache um caminho aí, porque a situação tá complicada. Ó, quero liberar aqui o De Leon e o Washington Luiz, galera, para poder descansar lá. Tamo junto, Washingtonzão, tamo junto, De Leon. Vou seguir com o Mike aqui mais um pouquinho. Ô, Mike, assim que tiver alguém chegando aí, se realmente o Romero for falar, você me dá um toque aqui, por gentileza, ou então já me avisa aí que encerrou. Eu vou passar aqui, cara, as mensagens da turma que enviaram aqui o Live Pix pra gente, tá? Já foi acumulando aqui pela situação. Beleza, Diogo. Oi? Não, beleza. Passando alguém eu te falo, mas realmente no momento não apontou ninguém ainda, mas o Bruno acabou de ir lá, acho que ele vai buscar os que estão sobrando, viu? Mas a gente também vai resenhando aqui nesse meio tempo também, tranquilo. Ô, mano, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano, se tem mais mensagem ou se é só isso mesmo. Ó. Isso aqui já foi. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, algumas mensagens pra gente registrar.
Aqui na Cruzeiro Esportes. A participação primeiro aqui do Bruno Gabrich. Mandou uma mensagem aqui. Por que não foi? Por que não passou? Bruno Gabrich mandou R$15. Estou preocupado com rebaixamento. Meu Deus. Mazione Gomes mandou R$6. Cruzeiro acabou a 2 graus rodada do Campeonato Brasileiro na mesma posição que vai estar na 38 graus. Uma mensagem aqui também do Vander, participando aqui no canal Cruzeiro Esportes. Ô, só confere se eu fechei o portão lá pra ele, por favor. Mandou R$12. Pelo amor de Deus, vê esse cara falando mal do Pedrinho, me ajuda aí. Você chupou manga com quem? Está falando de um cara de bilhões. Ridículo. Messias mandou R$6. O time do Cruzeiro está pior que um ano atrás quando não tinha dinheiro. Vem jogadores, trocou de técnico, tem que trocar o departamento de futebol. Participação também do Rick. Rick mandou R$6,06. Diogo e os demais, eu não sei mais o que fazer, eu rezo, eu peço a Deus e nada funciona. O que mais esses jogadores querem pra jogar um futebol digno? Tô que nem eu sei, irmão. Max Vilar mandou R$6. Até quando o Cruzeiro vai estar assim? Time sem raça, sem disposição, a culpa não é do treinador, sim do time. O William Ale mandou R$12. Inexplicável o sumiço do Bolazzi, grande jogador. Quando entrou, jogou demais. Agora não entra nem por reza. Parabéns pela transmissão Fá do trabalho de vocês, TMJ. Tamo junto. Dionei Torres mandou R$12. Pedrinho tinha que tomar um chá de craque Neto e dar uma bronca nesses jogadores. Parece que não sabem jogar futebol. Prefiro o Edu do que o Lautaro. O Rômulo Roberto mandou R$12. A gente fica chateado com esse time de merda, jogadores covardes, mas a culpa de tudo isso foi ter mantido o Fernando Diniz até o início 50º ano. Verdade. Planeta Saudável mandou R$6. Tem que contratar um conferente e um repositor. Com esse time a gente não ganha nem do EPA. Acorda, Pedrinho. Alberto Chagas mandou R$6. A culpa não é do técnico, a culpa é do Matos com má vontade, com salários em dia. Sem paciência, tá que nem eu. Sem paciência mandou R$6. Pior contratação do Cruzeiro se chama Alexandre Matos. Parabéns, Pedrinho, por colocar amigos para trabalhar no Cruzeiro. Lucas Silva mandou R$6. Elenco cheio de jogador que acha que é craque, mas não jogam nada. Tem que agradecer que o departamento de futebol do Cruzeiro é péssimo. O José Lucas mandou R$6. Diogo, você tem total razão. A torcida do Cruzeiro tem que acordar e entender que isso é panela. Jardim não tem culpa nenhuma. Fora Matos. Xande mandou R$6. Você homopode estão acabando com o meu Cruzeiro. Colocam jogadores que dão a vida como os torcedores tiram do bolso o suor dele e da família. Basta. João Vitor também mandou um live pix. João Victor mandou R$8. Era certo que o áudio iria inflamar o elenco. Os coitadinhos se doeram. Falar de sabotagem é dizer o óbvio agora. Verdade. Igor Prado mandou R$6. Já vi esse filme antes com Diniz. Será mesmo que o problema são os técnicos? Jogadores estão sem vontade em campo. Vinícius Rafael mandou R$6. O problema para mim são muitos jogadores. Eles jogam, eles têm vontade e atrapalham os que querem algo. Tem que mandar uma galera embora. Saulo mandou R$6. Escreve aí, o Pedrinho vai vender a SAF do Cruzeiro. E o Natanael mandou R$12. Leonardo Diniz, kkk. A última que a gente passou aqui foi do Natanael, né? Tem só mais algumas aqui, rapaziadinha. Tem aqui do Rafael Ibirité. Rafael Ibirite mandou R$6.
Como que essa Anderson já chega sendo titular e quando está no banco e a primeira opção e deixar Marquinhos que estava jogando bem? TNC dessa panela. Fala, Mike Costa. Diogo, o Oi. Romero tá chegando por aqui, mas antes deve parar pra falar com a TV, então vamos ver. Tá, então beleza. Então fica Aí, de parou olho pra aí. falar com a TV, então em instantes você tem que parar aqui. Vamos ouvir o Ted aqui enquanto isso. De GF mandou R$20. Impressionante. Jogadores ganhando bem, salário em dia, tudo em ordem. O que passa na mente desses caras, não dá nem para chamar de jogadores. Diego Henrique. Chupaceios mandou R$15. Lutar pra não cair? Esses caras não vão lutar pra nada. Que ódio. Acaba logo. Quem mais aqui que tá Diego Henrique mandou R$6. Chegou? Na real. O Lautaro tá aqui enquanto o Romero fala com a TV. Vamos lá, vamos ouvir então. Boa noite. Não, falar modesto time a Muxuguna. Oi? Não acho que seja uma palavra boa. Eles chegaram aqui, fizeram um jogo que eles queriam fazer e lamentavelmente perdimos. Não foi um jogo bom nosso. Temos que virar. Eu entendo que o resultado foi ruim, mas temos que virar esta situação. E as coisas que estão dando certo aqui? Não acho que. Não posso encontrar um motivo, entendeu? Temos um grupo, temos jogadores, mas tem que afilar algumas coisas. Não posso falar que está acontecendo, mas a mentalidade é que temos que virar, temos que começar a jogar melhor que o time precisa. 2 derrotas iniciais na Sul-Americana. Ainda faltam 4 jogos. Dá para pensar em classificação? Dá. Faltam 4 jogos. Você falou isso. Ainda tem 4 jogos. Sabemos que agora a situação é um pouquinho mais difícil, mas estamos com confiança de poder fazer os 4 jogos bons e começar a poder ganhar. Durante a semana, o Pedrinho deu uma entrevista e falou que se arrependeu de algumas contratações que ele fez para o Cruzeiro. Como é que vocês no grupo receberam essa declaração? Como é que vocês se sentem, né? Sendo jogadores que foram contratados por ele. Eu não vou falar dessas coisas. Pedrinho faz entrevistas, não posso falar de o que ele fala. Está tudo bem. Eu acho que o grupo, não sei, em meu caso, eu vou falar em meu caso, não senti nada, não falo com nada. Obrigado. Tá aí, Diogo. Lautaro Dias, enquanto isso a gente aguarda o Romero terminar de falar com a TV pra falar com a gente. Essas falinhas do Lautaro aí também. Nada, eu vou te falar, viu, mano? Luiz, assim que o Romero chegar aí, você me dá um toque aqui, tá? Ô, Mike, fazendo favor. Vamos passar aqui o Luiz Zamboni. Beleza, e o Romero vai ser o último, Luiz tá? Zamboni mandou R$6. Se esse time perder para essa bosta, minha paciência acabou. Sou Cruzeiro desde de 1986. VTNC chega. Cancelo meu sócio. Delelove mandou R$6,01. Amanhã pode mandar todo mundo ir arrumar os depósitos das lojas BH. Quem mais aqui? Macione Gomes mandou R$6. Cruzeiro acabou a 2 graus rodada do Campeonato Brasileiro na mesma posição que vai estar na 38 graus. Era a segunda rodada, né, no caso. Não, vamos lá, Chupaceios. Chupaceios mandou R$15. Lutar pra não cair? Esses caras não vão lutar pra nada. Que ódio. Acaba logo. E o último Live Pix dessa live, o Bruno Gabriel falou, estou preocupado. Bruno Gabriel mandou R$15. Estou preocupado com o rebaixamento. Meu Deus. Com essa aí a gente encerra todas as participações que nós tivemos na Live Pix de hoje e a gente está aguardando ali. O último que vai passar para conversar é o Lucas Romero, correto, Mike Costa? Corretíssimo, ele tá aqui falando com a TV ainda, né? Eles têm aquele... tá chegando, Lucas Romero, tá, o Diogo? Vamos lá, vamos ouvir então, Romero. Romero, boa noite. Como explicar mais uma atuação ruim do Cruzeiro, né? Algo que vem se repetindo, jogo em casa, uma equipe mais modesta em relação ao que o Cruzeiro, ao time do Cruzeiro, ao investimento do Cruzeiro. Que explicar mais uma atuação dessa? Não tem explicação. A gente hoje tem vergonha. Foi um jogo vergonhoso para nós. Com todo respeito ao nosso adversário,
foi com compromisso e atitude que eles conseguiram vencer de nós. A gente sabe que tem que melhorar, sabemos que temos que melhorar. Trabalho não falta, porque isso por falar que trabalho não falta, todo dia a gente trabalha, se entrega, dá o máximo. Mas hoje temos que ir em busca de resultado. Não alcança só com qualidade, precisamos de mais atitude e compromisso de todo mundo, primeiramente de mim, dentro do campo. Romero, todo mundo fala que não falta trabalho, que o time trabalha muito e que precisa melhorar. O que precisa melhorar, cara? Qual que é o problema do Cruzeiro para conseguir performar melhor dentro de campo? Primeiramente, eu falo nesse momento, nesses tipos de situações, o que a gente tem que melhorar é, primeiramente, olhar para dentro, ser autocrítico, entender que todo mundo tem coisas para melhorar, não tem um que está num ótimo nível. Então, primeiramente, ser autocrítico para conseguir melhorar. Depois, com certeza, ver o que o treinador fala para nós, dentro do campo, alguma coisa tática que a gente consiga trabalhar para conseguir resultado. Mas é isso, não encontro outra explicação. Hoje, o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando do mesmo jeito e sim ter compromisso e atitude dentro do campo. Romero, um detalhe interessante também é que o Cruzeiro vice-campeão da Sul-Americana, quando acabou perdendo o título, vocês ficaram muito emocionados e tudo prometeram uma grande temporada nesse ano. Até então, o Cruzeiro não está conseguindo isso. Né? São 2 derrotas iniciais nessa competição, na Sul-Americana. Dá para acreditar ainda que é possível uma classificação? São 4 jogos. O que o Cruzeiro tem que mudar para essas partidas que restam para tentar aí ter esse fio de esperança de uma possível classificação? É o único time que ainda não pontuou no grupo. Não, é difícil falar hoje do que tem que fazer, mas indo para frente, os resultados, a gente precisa de uma pontuação perfeita. Uma pontuação perfeita para tentar conseguir o primeiro lugar ou mesmo o segundo para jogar essa representagem para ir às oitavas de final. O que você falou, a gente prometeu um ano de vitórias, um ano de um time vencedor. Estamos em busca disso, estamos trabalhando. O investimento foi grande no Cruzeiro. E o que eu posso falar é que hoje a gente tem vergonha pelo resultado que está entregando e o que está entregando dentro do campo. Romero, ali no segundo gol foi um erro de marcação que acabou no seu. Ele foi realmente um jogador muito mais alto ali. E como corrigir também esse problema que o Cruzeiro pare de tomar tantos gols, tantas bolas aéreas que o Leonardo Jardim já citou em coletivo, que é um dos problemas. Sim, eu sou escudeiro dentro do campo, sempre estou assinado a alguma marca para tentar atrapalhar ele e que não chegue inteiro na bola, para que nossa linha de defesa possa disputar tranquilo. Na primeira bola eu assumo, eu sou autocrítico, era a minha marcação que cabeceou. Na primeira bola marquei bem ele, na segunda perdi ele quando olhei para a bola, já perdi o tempo total onde o jogador estava e ele conseguiu entrar sozinho para fazer. Isso é um erro que vem ocorrendo, né? O Cruzeiro às vezes fica perdido um pouco nessa marcação, né? Como fazer para corrigir isso? Tem mais atenção, com certeza ter mais atenção, trabalhar mais na bola parada. O Mister mesmo falou que a gente vem sofrendo nesse tipo de jogada, então a gente tem que fazer trabalhar mais. Um time muito descompactado hoje, né? Muito distante, principalmente do meio para a defesa, do meio para o ataque. Isso é um dos problemas a serem corrigidos também. O seu treinador vai analisar com certeza esses últimos jogos e vamos trabalhar para tentar melhorar. Tá aí, Diogo. Lucas Romero, o último a passar aqui na zona mista do Cruzeiro. E entrevistinha lero-lero do Romero, tá? Desculpa aí, viu, Romero? Tô cansado desses lero-lero aí, velho. Estamos trabalhando, estamos melhorando. Esse é o mesmo discurso desde o ano passado, velho, né? Enfim. Agora vamos ver como é que as coisas vão acontecer até no decorrer da semana, né? Amanhã, sexta-feira, vamos ver se alguém vai falar, alguém vai se pronunciar, se teremos alguma fala do Pedrinho, alguma fala do Alexandre Matos, se vamos ter alguma movimentação interna, alguma mudança, ou se vão tentar mais uma vez resolver no famoso balanga-beiço, que a gente está vendo que não resolvem absolutamente nada. Cara, é desanimador.
É desanimador. Cara, nós estamos no dia 10 de abril e olha o inferno que o cruzeirense tá vivendo. Começou o ano com o Diniz, todo mundo sabia que ia dar errado, manda o cara embora com 3 rodadas, aí o Cruzeiro fica um técnico interino, é eliminado numa semifinal de Campeonato Mineiro, fica 40 dias sem jogar, volta uma preguiça danada, 2 derrotas na Copa Sul-Americana. Nós ganhamos do Mirassol. E como é que foi a segunda rodada? A segunda Você rodada. diz no Brasileirão? Aí teve a derrota pro Inter. Pro Inter. 3-0 pro Inter. Agora vamos pegar o São Paulo. Então, assim, cara, de verdade. É desanimador. É desanimador. Meia-noite e 55. Meia-noite e 55, ô Mike. Ainda tem 4 mil pessoas. Os caras tá tudo sem sono, velho. Né? Enfim, dá um like no vídeo aí. Se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Vou falar pra vocês que eu tô cansado, viu, mano? 6h30 já que nós estamos ao vivo aqui, direto, viu, Mike Costa? É isso, Diogo. E assim, agora até batendo um papo mesmo aí com a nossa audiência, com você também, porque assim, a gente vem trabalhar porque a gente gosta, né? Nossa profissão é nossa obrigação também. E a gente gosta do Cruzeiro, né? De torcedor desde criança, acompanha ele desde novinho. Mas assim, sinceramente é chato, é cansativo, é desanimador, porque é sempre a mesma coisa. Ô, Mike, você já pode botar a imagem, tá? Pelo horário, viu, Mike? Tem certeza? Tenho, pode botar a sua imagem aí. Tá, eu tô até sentado no chão aqui, cara, no canto. Eu vou colocar do jeito que eu tô aqui pra você ver. Não, pode botar a sua imagem. Vou tentar te achar aqui, peraí. Aí, ó, agora sim. Aí, ó. Tô aqui, galera. Vamos lá. Eu tô cansado também, viu? Ó, tô quebrado. Aqui, mas porque assim, sempre a mesma coisa, né? Sempre é o mesmo rendimento, sempre é o mesmo discurso, as mesmas promessas e nada muda, né, cara? A gente tá acompanhando isso há muito tempo. Muda treinador, muda não sei o que, muda a camisa, e aí é sempre a mesma coisa, e isso é muito cansativo, viu? Então, assim, eu tô... A gente faz o que a gente tem que fazer, a gente tem um compromisso com o pessoal, mas é um desânimo muito grande. Ver o que aconteceu aqui hoje foi muito desanimador, muito triste, e o problema é não ter perspectiva, né, cara? Não dá pra ter perspectiva de melhora, sabe? E é triste até ao vivo, como vocês falaram algumas vezes na transmissão hoje, de que não dá pra fazer uma limpa geral, né? Até isso acaba que o clube, né, a instituição, a camisa fica refém, porque não tem como ir fazer uma limpa, porque eu tenho... A minha esperança é daqui a um tempo, quando todo mundo praticamente, né, já tiver passado, já tiver outra, os outros que chegarem honrarem o clube, viu? E me falaram que hoje, tipo até o Droaldo, que lá em 2020 os caras perdiam porque eram ruins, eram muito ruins mesmo, não tinha treino direito, não tinha nada direito, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha salário, mas certamente com as condições que tem hoje, com até o talento mesmo que os caras têm hoje, eles tentariam fazer melhor, viu? Porque ninguém tenta fazer nada e até o discurso é broxante, sabe? É pau mole mesmo, né? Assim, acho que nem dá o discurso que eles estão tentando, mano. Seu mic começou a picar aí. Nós estamos trabalhando tanto tempo que provavelmente a bateria já deve estar acabando aí. Vamos descansar, Maicão, que daqui a pouco tem a live, meu filho. Parabenizar mais uma vez o Mike aí, cobertura brilhante, né? Diretamente do Mineirão. E lembrando que 1h nós temos live Bastidores do Cruzeiro aqui na Cruzeiro Esportes, comigo, com o Mike e com o De Leon. E já te adianto, tá, ô Mike, pode fazer de casa amanhã, porque a gente tá com algumas coisas do evento para poder resolver e eu tenho consulta médica amanhã, 11h30, lá no Buritis. Então não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, não. Tem um negócio do cabelo amanhã. Não, beleza, então a gente faz de casa, assim, é uma coincidência, mas até agradeço, viu, porque hoje, assim, foi um dia de esgotamento mental, tá, viu? Eu sei, e olha que não tinha nem torcida aí, viu, Mike? Mas, parabéns mais uma vez aí, Mike Costa, pela cobertura. Nós estamos aqui nesse exato momento, pessoal, às 6h30 ao vivo, direto, né, passando as emoções desse jogo. Sua despedida aí, meu querido Mike Costa. É isso. E ainda tem que editar ainda. Depois que fechar aqui, ainda vou editar. Hoje eu durmo lá para as 4h da manhã, irmão.
É complicado. É um agradecimento, né? Quero deixar um agradecimento aí a vocês da transmissão, né? Da bancada aí, a você que tá aí comigo até agora na luta e ao pessoal que tá acompanhando o chat aí, obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho e tentar dar uma palavra de ânimo, né? Tipo assim, vamos tentar não desanimar, vamos tentar nos apegar à camisa, ao escudo que a gente ama. A gente desanima, mas a gente nunca larga, né? Então vamos sonhar com dias melhores e cobrar quando for necessário. E está sendo muito necessário, porque o Cruzeiro é maior que tudo isso, tá? É o que dá força, é chegar lá em casa, poder pegar minha camisa do Cruzeiro, tomar um banho, dormir com ela e lembrar que o Cruzeiro é muito maior do que muita gente que está aí. É isso, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, amanhã a gente está de volta. Galera, apesar de tudo, né, de toda a raiva passada, vou tirar você aqui, tá, Mike? Obrigado, bom descanso aí, volta para casa em segurança, fechou? Fechou, obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso aí, Maicão. Bom, tá aí o nosso repórter Mike Costa aí, 1h da manhã, né? Apesar aí dos pesares, né? Dos percalços que nós tivemos aí com o jogo, pelo menos a nossa parte aqui a gente tentou fazer sempre bem feito, tá? E eu sempre falo, cara, na hora que o pau quebra, na hora que o caldo entorna, todo mundo corre pra Cruzeiro Esportes, né? Que a galera sabe que aqui não falha, não, que a gente chega junto. E é o que a gente vai fazer daqui pra frente. Vou pedir, tem 3.800 pessoas que estão ligadas a 1h da manhã aqui na Cruzeiro Esportes. Quem tá esse horário aí é os guerreiros, tá? Então confere aí você, se você deixou um joinha na transmissão. Se não tiver deixado, deixa aí. E principalmente, tá? Se inscreve no canal aí. Dessas 4.000 pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente que não é inscrita no canal. Até porque tô cansado aqui agora, mano, de verdade. Mas mostro pra vocês mais uma vez, ó. Quase já virando aí 401 mil inscritos. Então só confere aí, ó. Não tô inscrito não, pô. Vou inscrever rapidão aí e show de bola. Amanhã, 1h da tarde, hoje, né, 1h da tarde, tem live Resenha Celeste. Se eu não tiver na live, galera, é por esse fato aí, tá? Que eu falei pra vocês, que amanhã eu tenho um médico 11h30 da manhã, a live 1h. Mas vou fazer tudo pra estar presente, tá? Tem a live 1 e tem a live 1h da tarde, Bastidores do Cruzeiro, e às 19h30 a live Resenha Celeste. Uma boa noite aí pra todo mundo que esteve com a gente até agora. Bom descanso, tá? E seguimos aqui na luta pelo nosso Cruzeirão. Tamo junto. Fiquem com Deus. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca. Valeu, meu povo. Tamo junto e dale nesse Cruzeiro. Esse nosso Cruzeiro aqui ultimamente só faz raiva, viu? Puta merda.